Olá, que a graça e a paz de Cristo seja contigo. Novamente estamos aqui juntos para estudarmos mais um tópico da nossa lição e a lição de hoje tem como título Permissão. Na pergunta A primeira parte nos vem perguntando o que Moisés realmente escreveu sobre divórcio e novo casamento. Aqui em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4, fala sobre essa lei dada por Moisés, né? E diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, outra versão fala por nela encontrar algo vergonhoso, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Então você percebe de que quando o homem, ele encontrava algo vergonhoso na mulher, então Moisés deu isso como uma permissão de dar uma carta de divórcio. E na segunda parte diz assim, se ela, a partir do versículo 2, se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, ele fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir de sua casa, ou este último homem que a tomou para si por mulher, e verá a morte, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, porque suja está a mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então a mulher ela era proibida, de voltar ao primeiro marido, se ela casasse novamente, Uhum. E ainda continuando na mesma pergunta, a segunda parte da pergunta A nos diz: como sabemos que essa impureza não está se referindo a relações sexuais antes do casamento nem ao adultério? Bom, relações sexuais ilícitas só era tida de duas maneiras na Bíblia. E a primeira maneira era através do caso antes do casamento, Isso era tido como uma prostituição, ou em outras versões como fornicação. Então, nesse caso, aqui no capítulo 22 de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 e 21, fala que essa relação fora do casamento, que era a prostituição, ou como dito, a fornicação, ela tinha uma pena, e essa pena ela era a morte, E o segundo caso era após o casamento. Era uma maneira também de uma impureza sexual ilícita também, e isso era dentro do casamento, Então o adultério era quando a pessoa estava casada, e ela, mesmo casada, então ela se deitava com outra pessoa. E essa maneira de relação sexual ilícita também, era uma impureza, era tido como adultério e também tinha uma pena, e era a mesma pena no caso anterior da fornicação, que era fora do casamento, que era a pena de morte. Está prescrito ali em Levítico capítulo 20, versículo 10. Então, você percebe aqui que nenhuma dessas duas foi mencionada aqui nesses versículos de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4, falado ali por Moisés, Então a mulher, ela não tinha tido nenhum tipo de pena, Não foi tido imputado algum tipo de pena de morte. Então nós sabemos que isso aqui não foi referente a uma impureza sexual por conta disso. Uhum. Letra B diz assim: independentemente do motivo, essa permissão não autorizava a esposa a se casar novamente com o primeiro marido após se casar com outro homem. Como a palavra contaminada mostra que o retorno ao primeiro esposo ainda era algo considerado como um pecado. Então, em Levítico 18:20, nos vem respondendo dizendo: nem te deitarás com a mulher do teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Ou seja, então quando a pessoa era divorciada, se juntava com outra pessoa, isso se tornava uma abominação para Deus, Porque isso era adultério. E a letra C nos pergunta: por que Deus concedeu esse tipo de permissão aos israelitas, mesmo que isso não estivesse de acordo com a sua vontade?
Então nós percebemos que, tanto no Antigo Testamento, né, Deus ele deu muitas permissões, mesmo não sendo a vontade dele, né, o desejo dele, né? E Jesus ele respondeu isso aos fariseus no capítulo 19 de Mateus, no versículo 8, dizendo que essa permissão dada por Moisés foi por conta das durezas dos corações dos israelitas, né? Mas assim não era no princípio, né? No original. Cristo Jesus ele trouxe ali para o original, ou seja, a vontade de Deus lá no original era que o homem ele continuasse com a sua esposa. Exatamente. Então, com isso nós concluímos mais um estudo, né? E meu desejo é que Deus continue contigo e aguardamos vocês amanhã para darmos continuidade. Deus te abençoe.